Olha, todo mundo já passou por isso, né? A gente tem uma ideia grande, uma ideia complexa e precisa explicar para alguém de um jeito que a pessoa realmente entenda. É um desafio e tanto. A nossa análise de hoje vai oferecer um modelo bem poderoso para fazer exatamente isso, com base num guia sobre como preparar estudos temáticos. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Não se trata só de jogar um monte de fatos. A questão é se tornar uma espécie de arquiteto do conhecimento, construindo uma estrutura que leva as pessoas até a clareza. E hoje, a gente vai dar uma olhada na planta baixa para essa construção. E aqui está o nosso roteiro. Usando essa metáfora do arquiteto, a gente vai passar por cada etapa lógica para construir uma explicação que seja sólida, que tenha impacto, desde a base até os toques finais. Ok, vamos começar do começo então. Antes de qualquer construção, a gente precisa saber exatamente o que está fazendo. Qual é a natureza desse projeto, o que ele é e, tão importante quanto, o que ele não é. A base de tudo é entender o que significa fazer um estudo. E não é uma leitura superficial, viu? É um processo com estrutura, quase como uma escavação arqueológica mesmo. A gente precisa cavar para desenterrar o significado e depois organizar tudo de um jeito que construa o entendimento passo a passo. Então, as características de uma boa fundação são essas aqui. É um ensino com intenção. É sistemático, tem começo, meio e fim. É guiado, ou seja, quem apresenta conduz a lógica. É progressivo, buscando sempre o crescimento. E, fundamental, ele é pastoral. Busca aplicar a verdade de um jeito prático e cuidadoso. Agora, essa parte é muito interessante, porque ajuda a gente a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Um estudo não é um sermão com aquele tom de proclamação. Também não é um discurso motivacional, focado só em emoção. E mesmo sendo profundo, não deve ser uma palestra acadêmica inacessível. E, acima de tudo, não é de jeito nenhum um improviso. É um ato de responsabilidade que exige preparo. E essa tabela aqui, ela resume de forma brilhante a diferença fundamental. Enquanto a pregação é mais proclamativa e mira numa decisão da vontade, o estudo é didático. O alvo principal dele é a compreensão profunda da mente, o que, consequentemente, pode mover o coração. O foco total é na instrução. Bom, com a fundação pronta, o arquiteto precisa escolher o estilo da construção. Existem dois designs principais, e a gente vai focar naquele que permite construir uma explicação em torno de uma grande ideia. De um lado, tem o design expositivo, que foca num único texto, um trecho específico e segue a estrutura dele. Do outro, tem o design temático, que é o nosso foco aqui. Ele funciona de um jeito diferente. Ele junta várias passagens de lugares distintos para construir um entendimento completo de um único tema. É como se a gente coletasse os melhores materiais de vários lugares para construir uma estrutura bem coesa. Certo, agora vamos para a parte mais prática, a planta baixa. Estes são os 4 passos essenciais para construir uma explicação temática que seja sólida, clara e, claro, fiel à sua fonte original. A planta é bem simples, mas poderosa. Primeiro, defina o tema. Segundo, estabeleça um objetivo claro. Qual é o ponto de chegada? Terceiro, junte as suas evidências, sempre respeitando o contexto de cada uma. E quarto, organize tudo numa estrutura lógica, uma espinha dorsal que vai sustentar a apresentação inteira. Sabe, a melhor maneira de entender uma planta baixa é ver a casa já construída. Então vamos dar uma volta por uma casa modelo para ver como esses 4 passos que parecem abstratos se tornam algo concreto e bem compreensível. Olha só como o passo 2 foi aplicado aqui. O objetivo é cristalino. Não é só falar sobre arrependimento, mas especificamente diferenciar o remorso, que é superficial, do arrependimento genuíno, aquele que realmente gera transformação. Ter essa clareza guia toda a construção. Com o objetivo definido, a estrutura começa a tomar forma. O primeiro ponto estabelece a base do conceito, a raiz da questão. O arrependimento de verdade começa com um reconhecimento honesto, sem desculpas, da ofensa. E aqui está a evidência, o passo 3 em ação. Esse verso do Salmo 51 não é uma citação aleatória, ele é a prova que sustenta o ponto 1. A ofensa, no fim das contas, é contra Deus. E a estrutura continua a crescer. A gente sai do reconhecimento interno, a raiz, e vai para a ação externa, o fruto. O ponto-chave aqui é que o arrependimento genuíno não fica só no sentimento, ele muda o comportamento de um jeito que todo mundo pode ver. E que exemplo poderoso para provar esse ponto, hein?
A história de Zaqueu é a evidência perfeita. As palavras dele não são um pedido de desculpas vago, são um plano de ação concreto, prático. Isso é o fruto do arrependimento em plena exibição. O último ponto da nossa estrutura faz a distinção final, a mais importante de todas, voltando lá no nosso objetivo inicial. Ele coloca lado a lado as duas fontes de tristeza e seus resultados completamente opostos. Uma leva à destruição, a outra à salvação. Esse versículo aqui é a viga mestra que completa o argumento todo. Ele define com todas as letras a diferença entre a tristeza do mundo e a tristeza segundo Deus. E com isso, a nossa casa modelo está completa. Todo bom arquiteto sabe que o trabalho não acaba quando o último prego é martelado, né? É preciso fazer uma inspeção de qualidade para ter certeza de que a estrutura é sólida e segura. E aqui estão as rachaduras que a gente precisa procurar. O erro mais grave, sem dúvida, é tirar textos do contexto original. Outros problemas são usar versículos como pretexto para ideias próprias, ter uma estrutura confusa ou sobrecarregar as pessoas com muitas referências sem profundidade. É muito melhor explicar 3 textos bem do que citar 20 de forma superficial. Então, para evitar dor de cabeça, que tal transformar esses possíveis erros num checklist? É uma forma bem proativa de garantir a qualidade. Antes de apresentar, vale a pena se perguntar: isso é fiel à fonte? A lógica se sustenta? A linguagem está clara para todo mundo? A aplicação é útil? E por fim, isso cumpre o objetivo que foi traçado lá no comecinho? Sabe, a gente pode ter a melhor planta baixa do mundo, mas, no final, a qualidade da construção depende de quem está executando. O caráter de quem guia é tão importante quanto o conteúdo que está sendo apresentado. As qualidades que transformam uma simples apresentação em uma experiência de impacto são essas: dependência da fonte, humildade para admitir o que não se sabe, clareza na fala, sensibilidade com o público e, claro, uma disposição genuína para ouvir. Ensinar não é um monólogo, é um ato de serviço. E esta citação final resume tudo de forma perfeita. Ela lembra a todos nós que esse processo técnico de construir uma explicação, na verdade, acontece dentro de um contexto muito maior, que é o de cuidado e responsabilidade. Não se trata de mostrar o que se sabe, mas de guiar outras pessoas ao entendimento e fazer isso de boa vontade. Essa é a verdadeira marca de quem constrói conhecimento.